Foi defendido aqui nesse púlpito, nessa igreja, que só há 2 ofícios na igreja, ou 2 oficiais: bispo e diácono, ou numa linguagem mais comum, pastor e diácono. É assim que nós entendemos a partir das Escrituras Sagradas, é assim que nós também entendemos em nossos documentos de fé, nossas declarações de fé ou declaração doutrinária da Igreja Batista. Se você é de outra denominação, de outra ordem, nós cremos no mesmo Senhor, nós cremos na mesma palavra, só que também sabemos que há algumas diferenças e alguns erros teológicos em cada denominação. O que não pode haver numa denominação é heresia, tá bom? Heresia não pode existir, mas erros teológicos existem. Eu não creio que eles são graves e danosos, senão seriam heresias. Apesar de terem erros que alguns colocam numa categoria de graves, mas não como heréticos. Tudo bem. Só para que vocês se situem um pouquinho aqui. A heresia seria a quebra de doutrinas essenciais para a fé cristã. Isso seria uma heresia. Na história da igreja e também hoje aqui defendemos isso. A quebra de alguma doutrina essencial. Falarei aqui pelo menos 3 doutrinas essenciais da nossa fé. A Trindade, Pai, Filho e Espírito, como nosso Deus. Se alguém nega que Jesus é divino, esse alguém é um herege. Isso não entra na categoria de erros teológicos aceitáveis, não. Isso entra na categoria de heresia. Se alguém diz, por exemplo, que Jesus Cristo não morreu pelos nossos pecados e que a vida de Jesus foi só um exemplo, isso também é uma heresia. Se alguém diz que Jesus não levantou dos mortos, literalmente, esse também é um ensino herético. Gravem isso. E tem outros, aqueles que vão dizer que a Bíblia é só um livro normal. Herético também. A Bíblia é a palavra de Deus e nós defendemos isso. Essas doutrinas são essenciais, ou seja, não podem ser tocadas. Amém? Podem ser estudadas. Você pode estudar mais a Trindade. Você pode ver o que os judeus falam sobre a Trindade. Os que os judeus messiânicos falam sobre ela. Porém, mantenha-se naquilo que vocês aprenderam sobre a Trindade. A Bíblia revela o Filho como Deus, o Espírito Santo como Deus e o Pai como Deus. Tá bem? Alguém que for contra isso está em heresia. Tá bom? Agora, eu sei que, por exemplo, algumas denominações defendem vários ofícios. Por exemplo, os pentecostais defendem que, de alguma forma, existe um obreiro, porque eles vão numa hierarquia. Eles vão subindo o posto. Eu já ouvi dizer que algumas têm até o auxiliar do obreiro. Ele sabe que em breve ele virará obreiro. O obreiro sabe que em breve, se ele for um bom obreiro, em breve ele virará um diácono. Se ele for um bom diácono, ele sabe que em breve virará um bom ou um presbítero. Se ele for um bom presbítero, ele vai aumentar o cargo. Repare que essas denominações acreditam numa hierarquia. Eles vão aumentando o cargo, eles vão galgando cargos maiores na igreja. Então, esses presbíteros, eles querem uma posição maior. Se eles forem bons presbíteros, eles serão ungidos a evangelistas. Se eles forem bons evangelistas, eles serão ungidos a pastores. Se eles forem bons, já estou até cansado. Se eles forem bons pastores, eles serão ungidos a bispos.
tá bom? E eles ungem mesmo, como Davi foi ungido lá, pegaram um chifre com óleo e ungiram Davi rei. O rei era ungido assim em outras nações. Não era só em Israel, o rei sempre foi ungido em algumas outras nações, não em todas. Mas, por exemplo, no Egito, Faraó ungia os seus subordinados. Faraó era um deus, tá? Ele era tido como uma divindade no Egito. Ele ungia os seus oficiais. Era uma prática comum, tá? No Egito. Então, em algumas denominações, eles usam óleo para aumentar o cargo, ou para ungir alguém a uma função na igreja maior, tá? Não é uma prática nossa. A gente crê que, biblicamente, é imposição de mãos. Se alguém for ordenado diácono, imposição de mãos. Se alguém for ordenado presbítero, imposição de mãos, sem óleo. A gente acredita que o uso do óleo no Novo Testamento é para os enfermos. Tiago, capítulo 5. Aí já seria uma outra discussão, já um outro debate. Pastor, pode fazer fila na igreja para ungir um por um? A Bíblia não fala disso. Quando fala de unção, é ir aos doentes que estão em casa, unge esses doentes com óleo. E a oração da fé curará o doente. O óleo ali pode ser um símbolo, tá bom? Da presença da igreja ou do Espírito Santo. E aí um estudo mais aprofundado nessas questões. É por isso que a gente não passa por aqui, Senhor, passa por aqui, ó Senhor. Aí aquele pessoal marchando, né, indo lá na frente, o pastor, uma gotinha de óleo na testa de cada um. A gente não acredita que essa é a prática no culto na igreja, tá bom? Eu creio na unção com óleo, eu tenho óleo em casa, tá? Tenho óleo em casa, tem alguém doente, eu vou lá, como eu já ungi várias vezes. Tiago capítulo 5 me ensina a fazer isso, tá? Porém, a diferença dos oficiais na Igreja Batista para essas outras denominações é que aqui só existem dois ofícios, ou dois oficiais. É o diácono e o pastor. Não tem como subir. Entende? Serei diácono para ser presbítero. Não, por quê? Primeiro ponto, nós acreditamos que o pastor, ele é presbítero e bispo. Ele não precisa fazer nada para se tornar presbítero ou bispo, ele já é. São termos intercambiáveis no Novo Testamento. Presbítero, ancião, sabedoria. Ele é sábio, ele é mestre, então ele é chamado de ancião. Bispo, ele é o supervisor da igreja, então ele é alguém que ensina e também vê além, ele supervisiona, ele preside a igreja, tá? Então esses dois títulos estão na mesma pessoa. Na mesma pessoa. Olha aí para Timóteo, capítulo 3. Estou recapitulando algumas coisas que eu falei semana passada. Timóteo, capítulo 3, versículo 1, diz assim: esta afirmação é digna de confiança. Se alguém deseja ser, qual é a palavrinha que está aí? Bispo. No grego, episcopo, no grego. Então tem essa função na igreja, o bispo. Uma. Se você olhar, versículo 8, os diáconos, igualmente, devem ser de bispo e diácono. Não tem uma terceira categoria. Não tem. Paulo está escrevendo a Timóteo para que Timóteo coloque as coisas na igreja em ordem. Ainda tinha alguns hereges perturbando a igreja. Coloca a igreja em ordem. Bispo, diácono. Ou pastor e diácono. O tema dessas minhas séries de estudos, nas quartas-feiras, tem sido como se comportar na igreja. Isso está baseado em Timóteo. Como se comportar na igreja. E eu tirei desse textinho aqui, ó. Olha o versículo 14 do capítulo 3. Está aparecendo aqui. Escrevo-lhe estas coisas, embora espere vê-lo em breve. Mas, se eu demorar, saiba como as pessoas devem o quê? Comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Logo depois que ele fala da ordenação de bispos e diáconos, ele vai dizer, ó, se eu demorar, saiba como as pessoas devem se comportar na casa de Deus. Então, Timóteo começa a colocar em ordem muitas coisas ali. Se a gente for, por exemplo, Atos capítulo 20, vem comigo, esteja pronto, não odeie a leitura bíblica, não odeie isso, nem fique com preguiça, é o lugar de aprender, tá bom? Atos capítulo 20, versículo 17, já trabalhei esse texto aqui algumas quartas-feiras.
Agora eu vou provar aqui para vocês o que eu disse. Bispo e presbítero é a mesma coisa, tá bom? Ou estão na mesma pessoa. Versículo 17 de Atos 20 diz assim: de Mileto, Paulo mandou chamar quem? Os presbíteros da onde? Da igreja de Éfeso. Então Paulo quer falar com quem? Com os presbíteros. Logo, logo eu vou defender que os líderes da igreja são os presbíteros. Eles são os líderes da igreja. Então Paulo quer falar com esses líderes. Manda chamar eles. Eu quero ter uma conversa com os presbíteros da igreja. Agora olhe, por exemplo, para o versículo 24. Perdão, 23. Só sei que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Todavia, não me importo nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Agora sei que nenhum de vocês, entre os quais passei pregando o reino, verá novamente a minha face. Portanto, eu lhes declaro hoje que estou inocente do sangue de todos, pois não deixei de proclamar-lhes toda a vontade de Deus. Olha agora. Cuidem de vocês mesmos. Ele está falando para quem, igreja? Para os presbíteros. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre qual o Espírito Santo os colocou como bispos. Não é mais presbíteros. Paulo manda chamar os presbíteros e diz que o Espírito Santo colocou esses presbíteros como bispos. Vocês estão vendo isso? Não é o presbítero, ele não precisa ser um bom presbítero para amanhã se tornar bispo. Então eu não acredito nessa hierarquia. Fulano lá é o bispo. Então chega devagar lá que ele é o bispo, você é só o pastor. Não. O pastor, ele apacenta, ele cuida do rebanho. O pastor deve ser presbítero e bispo. Então Paulo mandou chamar os presbíteros e está dizendo para os presbíteros, no versículo 28, para eles cuidarem deles mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos. No grego, episcopos. Para quê? Para pastorearem a igreja de Deus. Então, olha o cenário aqui. Mande chamar os presbíteros. Presbíteros. O Espírito botou vocês como bispos. Bispos, pastorei. Pegaram ou não? Sim ou não? É simples, sim ou não? Eu não posso pegar agora, não dá para acabar com o que as outras denominações fizeram. Eu não posso simplesmente pegar lá o texto e falar, desmonta tudo aí, está tudo errado. Então assim é 100 anos. Vão permanecer nessa hierarquia, nesse sobe-sobe, até chegar a bispo. Ou em algumas igrejas, o bispo, se ele for um bom bispo, ele vira apóstolo. Aí ele já galgou mais um cargo. Né? Aí é várias unções. A unção demora meia hora, a unção de um apóstolo. É meia hora ali, com som de chofar, com tudo. Né? Se ele for um bom apóstolo, ele acaba virando o quê? Patriarca. Renê Terra Nova, do G12, é patriarca. E agora? Daqui a pouco eles viram o quê? Pelo amor de Deus. De patriarca tem o quê agora para cima? Eu não vou brincar aqui, porque eu quase cometi uma blasfêmia sem querer. Não dá para virar, né? Eu acho que pararam no patriarca. Então, interpretando a Bíblia Sagrada, nós, batistas, chegamos à conclusão. 2 ofícios na igreja. 1 Timóteo 3 demonstrou isso. Bispo e diácono. Não tem mais nenhum outro ofício. Os batistas defendem isso e está também nos nossos documentos. Tá bom? Pastores e diáconos. Esses textos aqui, de Atos 20, eu já consigo demonstrar para vocês que os líderes da igreja são os presbíteros. Eles são os líderes da igreja. Mas não está aqui a palavra, eles são os líderes da igreja. Mas, por inferência, está claro, Paulo manda chamar esses líderes. Ele quer conversar com eles antes de ir embora. Tem mais algumas coisas que saem deles aqui. Olha a leitura.
para pastorearem a igreja de Deus que ele comprou com o seu próprio sangue. Olha o versículo 29. Sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês, e esses lobos não têm misericórdia, vocês sabem disso, né? Sei, Paulo está dizendo, eu sei, que depois da minha partida, eu não sei, tinha alguma, Paulo, é óbvio que tem alguma coisa com ele. Eu não ouso achar que mesmo eu sendo um presbítero da igreja, eu tenho a mesma, vamos usar a linguagem comum, a mesma unção de Paulo. Eu não tenho a unção de Paulo. Tinha alguma coisa ali com ele. Ele é muito diferenciado. Depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. Lobo não poupa rebanho. Sim ou não? Lobo não poupa rebanho. Se o pastor está olhando e vendo o lobo, se ele não grita e não denuncia o lobo, ele é omisso. Ele está em pecado. Ele tem que conter os lobos. Mas é fato, eles entraram na igreja. Tem muita gente aí preocupada com pai de santo, com satanista, mas dentro da igreja está cheio de lobo. Eu não estou falando da PIB do parque, estou falando da igreja do Senhor espalhado no mundo. Na rádio, na televisão, está cheio de lobo. E está cheio de lobinho, filhote de lobo, que aí tem uma hierarquia, virarão lobões. Tem que tomar cuidado com isso. Não fique pulando de galho em igreja, você cai na boca de um lobo e já era. Os danos causados por uma liderança abusiva são quase irreparáveis. É muito difícil depois da pessoa, quero congregar. Normalmente essa pessoa vai dizer, eu nunca mais quero ver igreja na vida, nunca mais quero ver pastor na vida, nunca mais quero ver ninguém na vida. Os danos ali, quase irreparáveis. Só não é irreparável porque tem o Espírito Santo na igreja, que restaura, ele dá novo ânimo, através do ensino ele limpa, ele purifica, ele tira as frustrações, ele tira as decepções, tá bom? Mas os lobos estão aí. Eles penetram no rebanho. Olha o versículo 30. E dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade. Dentre quem, irmãos? Dentre quem? Dentre os membros da igreja? É dentre os membros da igreja? Paulo está falando com quem? Com os presbíteros. Por quê? Numa igreja, os que mais saberão de Bíblia, de teologia, são os presbíteros. Ou deveria ser, pelo menos, né? Deveria ser. Os que mais estudaram, os mais preparados. Deveriam ser. Se esses caras começam a torcer o texto que eles dominam, vai dar problema. Dentre vocês aí, Paulo está falando uma verdade para eles. Dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade, a fim de atrair os discípulos. Por isso, vigiem. Lembrem-se que durante 3 anos jamais cessei de advertir cada um de vocês disso, noite e dia, com lágrimas. Você vê o amor que Paulo tinha pelos presbíteros da igreja? E também pelas igrejas. Tem coisa que a gente precisa advertir dia e noite. Não é para parar. Pastor, tu já advertiu isso aí, eu vou continuar advertindo, porque tem coisa que é dia e noite. Ele precisa chamar a atenção dos presbíteros aqui. Eu já adverti vocês. Vigiem. Lembre-se que durante 3 anos jamais cessei de advertir cada um de vocês disso, noite e dia, com lágrimas. É por isso que a igreja tem que tomar cuidado com quem vai ordenar ao episcopado. Muito cuidado mesmo, com quem vai expor a Bíblia, quem vai subir à tribuna para pregar a palavra. Muito cuidado. Não pode impor as mãos de forma precipitada, não pode de jeito nenhum. Eu já contei aqui na igreja, dentro desses estudos meus, que eu tinha um colega na rua em que eu morava, tinha uma boca de fumo, na rua em frente, uma boca de fumo. Convivi alguns anos com isso lá. Um perigo danado e a gente na rua. E tinha um rapaz um pouco mais velho que eu, mas eu posso dizer que cresceu junto com a gente. E ele fazia parte dessa boca de fumo, né? Ele era um traficante. A boca de fumo acabou, teve
um tipo de chacina em Nilópolis. Mas foi porque eles roubaram não sei quem, eu não vou dar muito detalhe, porque aí alguém ouve aí meus áudios aí e vai saber de quem eu estou falando. A polícia veio, pum, matou todo mundo no carro, bandidos, tá? Armados, e ele fugiu. Esse meu colega fugiu. Depois de 8 meses, mais ou menos, o cara me volta como pastor. Quem ordenou ele? Como é que ele virou pastor? E estava de calça social até o pé, havaiana e blusão andando. Batista não era. Quem era? Ordenaram o cabra pastor. Isso está errado. Tem irmãos que, com muito amor, a gente precisa chegar e dizer: meu amigo, volta a ser um membro da igreja. Porque às vezes me fazem essa pergunta: se fulano, pastor da igreja tal, lá da esquina, quiser congregar na PIB do parque, ele vem como pastor? A resposta é não. Ele será experimentado pela igreja. Ele vai mostrar que ele tem domínio das escrituras, vai passar pelo concílio. Se a igreja vir que ele tenha chamado. Se eu também ver que ele tenha chamado. Senão ele vai ser um membro normal. Normal, ele vai sentar. Não entendo que a ordenação dele é válida. A gente precisa tomar cuidado com isso. A maneira como algumas igrejas, alguns pastores têm se comportado em relação à consagração tem sido muito desleixada, muito desleixada. É algo que precisa ser experimentado. Não pode colocar precipitadamente como um presbítero da igreja. Para mim, uma das provas, ou a prova cabal, de que o presbítero, ou os presbíteros, são líderes da igreja, está em 1 Timóteo capítulo 5. Apesar de Atos 20, Atos 14, Atos 16 já demonstrarem isso. Mas 1 Timóteo capítulo 5, versículo 17, demonstra claramente quem são os líderes da igreja, que o Espírito Santo assim quis e colocou. 1 Timóteo capítulo 5, olha o versículo 17. Andrei, lê em voz alta, por favor, a mim. Fique atento, se tu não estiver olhando a Bíblia, eu chamo o teu nome sem querer, já era. Amém, pode parar. Todo mundo ouviu? Os presbíteros que lideram bem a igreja são dignos de dupla honra. Os presbíteros que lideram bem a igreja, esses, são dignos de dupla honra. Especialmente aqueles cujo trabalho é virar concreto para montar a laje do irmão da igreja. Isso acontece? Pode acontecer se não tiver ninguém, mas não é a função do presbítero. Tem presbítero que estragou a igreja. Aí chega um pastor que não vira laje de ninguém e vai falar, bom era o outro. Esse é ruim, porque esse aí só ensina. Esse que está fazendo o trabalho de presbítero. Ele que é o bom presbítero. O outro que não ensinava, mas virava laje. Dava cesta básica, trabalhos sociais. É um bom? Biblicamente, não. Biblicamente, esse que vive dando cesta básica, virando laje dos outros e não ensina, esse é um mau presbítero. Esse é um mau presbítero. Paulo deixa muito claro, especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e o ensino. Presbítero, pastor, a linguagem comum aqui entre nós, né? Pode receber salário da igreja? É uma outra coisa que eu quero falar à igreja. Esses estudos eu não vou poupar. Eu vou falar de tudo que ocorre nas igrejas, principalmente na nossa. Por exemplo, na congregação cristã do Brasil, os anciãos não recebem salário. Porque eles entendem que quem recebe o salário é mercenário. Logo, é um lobo. Um mau entendimento de João capítulo 10. O pastor da igreja
deve ou não deve receber salário? Essa igreja pode fazer. Não estou falando de plantar a igreja. Vamos supor que alguém aqui vire pastor e diga, está na hora de eu... quero montar o meu ministério. Vocês sabem o que é isso, o meu ministério, né? A igreja Água Viva. Bota lá. Nem sei se tem igreja Água Viva aí, não é indireta, não conheço. Igreja Água Viva. Está plantando. A igreja tem 4 membros. Ele quer salário de quê, meu Deus do céu? 4 membros. Aí sim, ele vai ter que exercer até outros tipos de trabalho. Está no início. Ele vai ralar ali. Ele vai ralar. Ele vai ter que trabalhar para suprir para sua família. E ele não quer plantar a igreja sem a ajuda de uma outra igreja. Ele não quis plantar a própria igreja. Ele vai se sustentar e manter o ministério de ensino na igreja. Ele não pode abrir mão do ensino. Trabalhei muito essa semana, eu não consigo me manter, então não estou preparando, não estou estudando, eu chego lá e o Espírito só me usa. Vai chegar uma hora que vai ficar nítido que não tem Espírito Santo nenhum ali usando nada. Só tem um cara papagaiando, esse é um termo que eu inventei, papagaiando no púlpito, o que é fácil de fazer. Ficar papagaiando, falando um monte de coisa. Aí vira para o irmão que está do seu lado e fala isso. A prosperidade vai chegar na tua casa e ninguém, amém. Aponte agora na oração, põe a mão na direção da tua casa, vamos todos juntos orar. Aí levanta, ele sabe orar, ele vai orar, vai ficar 8 minutos orando pela casa de todo mundo. O culto foi uma bênção, mas ele não se preparou. O trabalho dele de presbítero, que o Espírito Santo ordenou, é ensine. Mas, Espírito Santo, eu plantei a igreja, eu tenho que trabalhar. De madrugada, o crente vai buscar poder. De madrugada, o crente vai estudar de madrugada para preparar, para ensinar a igreja. Senão não é igreja. Se não tem ensino, se não tem pregação, não é igreja. Pode ser ONG, pode ser uma casa de oração só, né? Mas não é igreja. O pastor deve ou não deve receber da igreja? Os batistas acreditam em quê? Diferente da congregação cristã, os batistas defendem todos os documentos batistas. O ministro da igreja deve receber da igreja. E trabalhar integralmente no ministério pastoral. Claro, se acontece uma coisa e não tem condições, ele tem que dar o jeito dele se virar, como eu disse. Vai fazer tenda igual Paulo, mas não vai abandonar a pregação da palavra. Até a igreja se estruturar de novo e então ele ser sustentado pela igreja. Olha o argumento de Paulo em 1 Timóteo capítulo 5. Versículo 17. Os presbíteros que lideram bem a igreja são dignos de dupla honra ou duplos honorários. Olha para mim. Esse termo, segundo os estudiosos, esses caras estão estudando a cultura, a história, eles dizem que esse termo dupla honra aparecia para os soldados da época, para que eles recebessem bons salários. Aqueles bons soldados da época, romanos, eles eram dignos de dupla honra. Então Paulo pega o termo que já era usado na época dele. Por exemplo, é ou não é usado em nossa época o termo assim, hoje choveu canivete, é ou não é usado? É usado. Provavelmente se esse termo sumir do nosso meio, e daqui 4.000 anos alguém lê um sermão do pastor Leonardo falando choveu canivete, eles vão falar, como que chove canivete? Naquela época chovia canivete, é porque hoje chove água. Vai ter um abençoado falar isso, né? Naquela época caía a faca do céu assim, ó. Hoje não, Deus mudou ali a natureza, cai só água. Não, ele entendeu errado um termo. Para ele descobrir o que significa chover canivete, ele vai ter que estudar a cultura de 3.000 anos atrás. Ele vai ter que estudar o contexto histórico-cultural. Para dizer, não, o pastor Leonardo falou chover canivete, significa isso, ou que não foi um bom dia, não tem nada a ver com que chovia literalmente canivete. Então, esses estudiosos viram esse termo dupla honra, era aplicado aos bons soldados. Os bons soldados romanos eram dignos de dupla honra. Paulo pega esse termo e joga aqui na igreja. Os presbíteros que lideram bem a igreja, principalmente ou especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e o ensino. Eles são dignos de dupla honra, duplos honorários. É óbvio que não é deixar o cara rico. Não é deixar o cara rico.
Porém, existe uma ética ministerial também. Se a igreja do cara lá na Coreia do Norte, na Coreia do Sul, Coreia do Norte não tem como, na Coreia do Sul, tem 50 mil membros, o pastor não vai andar de bicicleta. Óbvio que não. Entende? Tem 50 mil membros lá. Ele não vai andar de bicicleta. Óbvio que ele será próspero como a igreja é próspera. E se eles são bíblicos, é óbvio que aquela igreja vai ajudar muita igreja no mundo, pelo dinheiro que ela tem. Porque a prosperidade também vem de Deus. Tá bom? Não sou pastor da prosperidade, não é isso. Estou falando que Deus dá dinheiro para a igreja. Tá? Isso não significa usurpar disso para dizer, vem, me dá que tu vai ficar mais rico. Nada disso. Mas se tem um pastor que tem 50 mil membros na igreja dele, todos os presbíteros ali serão prósperos. Todos eles. Como os membros são. Mas aqui está dizendo, eles são dignos sim. Especialmente os que ensinam e pregam. Olha o versículo 18, o argumento de Paulo. Pois a Escritura diz... chamar a gente de boi, né? No bom sentido da palavra, é óbvio. Não amordace o boi. Não amordace o boi, enquanto está debulhando o cereal. Ney, a fazenda é de quem? É sua. Mas o boi está lá, não pode comer? Ele trabalha lá para você. Ajuda a arar a terra, tudo. E tu vai amordaçar ele quando ele está debulhando? Deus proibiu isso. Está em Deuteronômio, capítulo 25, versículo 4. Não amordace o boi enquanto ele está debulhando. Deixa o bicho lá. Ele pode comer o que quiser ali. O boi trabalha naquela seara. É o argumento que Paulo usa. Pois está escrito, não amordace o boi enquanto está debulhando. Óbvio que Paulo está falando do salário dos presbíteros. Ele continua. E o trabalhador merece o seu salário. Isso aqui está lá em Lucas, capítulo 10, versículo 7, quando Jesus envia os discípulos e diz, tudo que colocar na mesa, coma, porque o trabalhador é digno do seu salário. Alguns vêm com um argumento assim, não tem nem como provar isso, mas naquela época não era dinheiro, não é moeda, era alface, era cenoura, era gado. Não há nem prova, já tinha giro de moedas na época. Vamos supor que não existisse moeda. A riqueza daria pelo número de gado e de cenoura que eu tenho, sim ou não? Sim ou não? Se não tem moeda circulando e os irmãos têm alface, ajude o pastor com alface. Se não tem moeda circulando e tem vacas, bezerros, óbvio, vão ajudar o pastor com bezerro, com leite, com cereais, para os filhos, para a esposa. O que seria isso se não um salário? Um sustento. Então esse argumento de não havia moeda, não havia, é argumento de gente que é contra a igreja. É argumento de gente que é contra pastor. Alguns, a implicância até tem razão, porque eles viram pastores na televisão enriquecendo, pedindo dinheiro na televisão. E aí a ira veio, os bons pastores sofrem por causa desses. E sofrem. Pastores que montam empresa com dinheiro da igreja, com dinheiro de programa, pedindo, dizendo que é para obra, e o cara vai enriquecendo junto, cria uma ira coletiva contra os pastores. E os bons pastores? A questão não é o que você acha. Eu falei numa quarta-feira, eu acho. O eu acho não pode existir aqui. A questão não é o que você acha. A questão não é a sua opinião. A questão é o que a Bíblia fala a esse respeito. O que a Bíblia fala sobre o pastor e o seu salário? Está aqui. Não amordace o boi enquanto debulha. E o trabalhador merece o seu salário. Olha o versículo 19. Entra uma outra questão. Não aceite acusação contra um presbítero, se não for apoiada por 2 ou 3 testemunhas. É um outro caso. Mas eu acho que eu preciso também responder uma outra questão que me vem em mente aqui. Aqueles que dizem, mas Paulo não recebia salário algum. Vamos ver esse texto? 1 Coríntios capítulo 9. 1 Coríntios capítulo 9.
vê a partir do versículo 5. Primeira Coríntios 9, a partir do 5. Quem não achou, olha para o telão. Diz assim: não temos nós o direito de levar conosco uma esposa crente, como fazem os outros apóstolos, os irmãos do Senhor e Pedro? Ou será que só eu e Barnabé não temos direito de receber sustento sem trabalhar? É óbvio que eles trabalhavam. A ideia aqui é esse trabalho secular. Eles trabalhavam na seara do Senhor. Versículo 7. Quem serve como soldado à própria custa? São perguntas retóricas. Quem? Continua. Quem planta uma vinha e não come do seu fruto? Quem apacenta um rebanho e não bebe do seu leite? Eu vou mudar. Quem cria galinha e não come ovo? Quem? Quem cria galinha não vai no mercado comprar ovo, porque tem ovo em casa. Ele não cuida da galinha? A galinha não fica gordinha? Não tem comida todo dia? Ele vai comer do ovo da galinha. Olha o versículo 8. Não digo isso do ponto de vista meramente humano. A lei não diz a mesma coisa? Pois está escrito na lei de Moisés, de novo, não amordace o boi enquanto ele estiver debulhando cereal. Por acaso é com bois que Deus está preocupado? Não é certamente por nossa causa que ele o diz? Sim, isso foi escrito em nosso favor. Porque o lavrador, quando ara, e o debulhador, quando debulha, devem fazê-lo na esperança de participar da colheita. Se entre vocês semeamos coisas espirituais, seria demais colhermos de vocês coisas materiais? Se outros têm direito de ser sustentados por vocês, não o temos nós ainda mais? Agora, por que Paulo não aceitou o salário de Corinto? Continua. Mas nós nunca usamos desse... Qual é o nome que está aí? Direito. Nós nunca usamos desse direito. Ao contrário, suportamos tudo para não colocar obstáculo algum ao evangelho de Cristo. Vocês não sabem que aqueles que trabalham no templo alimentam-se das coisas do templo? E que os que servem diante do altar participam do que é oferecido no altar? Os levitas, né, eles trabalhavam no templo, eles comiam e tinham direito, os sacerdotes também. Continua, versículo 14. Da mesma forma, o Senhor ordenou àqueles que pregam o evangelho que vivam do evangelho. Mas eu não tenho usado de nenhum desses direitos. Não estou escrevendo na esperança de que vocês façam isso por mim. Prefiro morrer. Olha como Paulo está falando com os coríntios. Prefiro morrer a permitir que alguém me prive deste meu orgulho. Que não é algo maligno aqui. Mas que orgulho é esse? De que eu não estou pegando nada de vocês, coríntios. Nós sabemos que alguns em Corinto nem gostavam muito de Paulo. Tinha aquela divisão. Eu sou de Cefas. Eu sou de Apolo. Eu sou de Cristo. Tinha essa divisão em Corinto. Paulo diz, não. Ninguém vai tirar esse meu orgulho, não. Não quero nada de vocês. Mas se você lê a epístola de Paulo aos Filipenses, ele agradece pela provisão que os de Filipos deram a ele. Mesmo Paulo não recebendo, ele chama de direito aqui. É um direito. Ele usa vários argumentos lógicos e também da Escritura. O boi que trabalha, come. Aquele também que tem o seu boi não bebe do leite do boi? É a mesma coisa. Por que os batistas, os presbiterianos, os assembleanos, os metodistas creem da mesma forma? Porque é muito claro biblicamente. E olha que a gente tem de ver, para a gente concordar nesses pontos periféricos, é porque realmente é bíblico. Então, de repente, você caia num site de alguém desigrejado que está com ódio de pastores. Cuidado com isso, tá bom? E eles vão lá elaborar vários argumentos para chamar os pastores de ladrões, os pastores de mercenários. A gente precisa abrir o jogo na igreja. Abrir o jogo na igreja. Entende? Colocar aqui sem medo disso. Sem medo. A igreja precisa honrar os seus presbíteros financeiramente falando.
E Paulo ainda diz, especialmente aqueles que pregam e ensinam, os que lideram bem, especialmente eles, está escrito na Bíblia. Agora eu vou falar como Paulo, não estou ensinando isso porque eu quero que meu salário dobre. Não. Deus sabe da minha intenção. Paulo ensina isso aos Coríntios e diz, não estou escrevendo para que vocês me deem, não é isso. Negativo. Mas é para a igreja saber como se comporta na igreja. Como que vocês terão ensino com excelência se não tem alguém ali integral nessa área? Se tem alguém ali dividindo o ensinar com a igreja para estar numa loja de 8 às 8 da noite? Não tem como. Alguns irmãos aqui já conversaram comigo sobre o trabalho que eles estão tendo. Nosso próprio irmão Henrique, essa semana, trabalhou cheio de dor. Agora imagine ele pastoreando, tendo que estar aqui no meu lugar agora, dando estudo. Difícil. Ele estudando e labutando para pregar a igreja. Se dedicar à oração. O argumento também de Atos 6, de Pedro e os outros, não dá nem para a gente servir a mesa. Não dá nem para a gente ajudar as viúvas. Porque a gente precisa se dedicar ao ministério da palavra. É o que Pedro diz. Mais uma vez, para quem não estava aqui, para o bem de vocês, aqueles que estão cansados de saber isso, paciência. Um pouquinho de paciência para os que estão chegando agora. Atos capítulo 6, olha o que vai dizer a partir do versículo 1. Atos 6. Diz assim, versículo 1. Já estou encerrando. Eu sei que tem irmão que quer falar, pastor, eu ia preferir o culto se tivesse todo mundo aqui num louvorzão, levantando a mão, fazendo assim, o fogo caindo. Irmãos, mas cultos de estudo são necessários para a igreja, ou momentos de estudo são necessários para a igreja. Atos 6:1. Naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega, entre eles, queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Por isso, os 12 reuniram todos os discípulos e disseram, não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus, a fim de servir às mesas. Viu como esse texto está muito claro? Não é certo a gente negligenciar o ministério da palavra de Deus para passar a servir às mesas. Não dá. É necessário levantar 7 homens para isso, que foi Estevão, Filipe e os outros. Está muito claro que para a posição de Pedro, o presbítero, no caso ele era apóstolo, e também presbítero, o ministério da palavra é o ministério da vida dele. E também se dedicar à oração. Venha comigo agora para 1 Pedro capítulo 5. 1 Pedro 5. Vai caminhando para perto de Apocalipse que você vai achar 1 Pedro capítulo 5. Olha como Pedro fala com os presbíteros da igreja. 1 Pedro capítulo 5, versículo 1, bem ali. 1 Pedro 5, 1. Portanto, quem não achou, olha para o telão. Portanto, apelo para os presbíteros que há entre vocês, e faço na qualidade de apóstolo? Não. Na qualidade de quem que ele faz? Na qualidade de presbítero, como eles. E testemunha dos sofrimentos de Cristo. Aqui ele se destaca da gente. Testemunha, ele viu aquilo. Como alguém que participará da glória a ser revelada. Olha o que ele manda os presbíteros fazerem no versículo 2. Pastoreiem o rebanho de Deus, que está aos seus cuidados. Olha para mim, igreja. A igreja está sob os cuidados de quem? Os apóstolos morreram. E mesmo quando eles estavam vivos, Pedro defendeu isso aqui. A igreja está sob os cuidados de quem? Dos presbíteros.
É debaixo do cuidado dos bispos que a igreja está. De novo, versículo 2. Pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Uma vez um pastor amigo meu conversando com a gente, ele disse assim, fui pregar numa igreja, se eu não me engano, puxando da memória que era uma igreja batista. E ele chegou no domingo para pregar e o pastor da igreja chamou ele para o gabinete. Conversas pastorais, né? Tal. E esse pastor disse para ele assim, bufando, é o pior dia da minha semana, é o domingo. Ele, que isso? Ele é o pior dia da semana, é o domingo. Ele conversando com a gente, ele tentou aconselhar ele, conversar. Ele disse o seguinte, esse pastor amigo meu, sabe onde ele está agora? Abandonou o ministério. Não é mais pastor. Porque um cara que bufa quando chega o domingo, ele não é para aquilo. Ele pode ter momentos de esgotamento, óbvio, momentos. Mas ele tem que amar aquilo. Ele tem que amar estar com a igreja. Ele tem que amar aquilo ali. Mesmo desanimado, ele sabe no coração, eu amo aquilo ali. Eu fui chamado para pregar, eu fui chamado para isso. Só estou enfrentando um profundo... Mas no caso daquele cara, não. Ele odiava aquele dia. Porque ia exercer, de uma forma mais clara, o ministério pastoral. Ou providenciar à igreja aquilo que ele se alimentou durante a semana, os estudos. Às vezes esse cara nem estava mais fazendo isso. Pedro está dizendo, não façam por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, o texto está dizendo. Não façam isso por ganância, mas com o desejo de servir. Não hajam como dominadores dos que lhes foram confiados. Eu falei na semana passada, a tentação dos presbíteros, de acabar achando que é o dono da igreja. Essa é a tentação dos líderes. Mas como exemplos para o rebanho, olha o versículo 4. Quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa de glória. Eu sou pastor dessa igreja, mas tem um Supremo Pastor. Ele me pastoreia, ele pastoreia a minha alma. Ele está acima de mim. E eu devo prestar contas a ele, principalmente no último dia. Por isso que Pedro chama a atenção e chama Jesus aqui de o Supremo Pastor. São coisas muito importantes, meus irmãos. A forma como o pastor vê a igreja, a forma como a igreja vê o pastor. Eu não vejo vocês como o meu rebanho. O meu rebanho. Não vejo vocês assim. Eu vejo que vocês foram confiados a mim. E vocês estão debaixo dos meus cuidados. Enquanto eu sou o único pastor e o único presbítero da igreja. Estão debaixo dos meus cuidados. Porém, eu jamais posso dominar sobre vocês. Jamais. Nunca. Não posso ser mandão nem ditador. Tudo. Eu já mostrei para vocês na semana passada. Óbvio, o pastor pode dar ordem, sim. Ele é o líder, supervisor da igreja. Mas bíblico. Bíblico. Não por favoritismo, nem por coisas egocêntricas, não. As ordens sempre serão exortações. Na Bíblia, na doutrina, pelo bem comum da igreja. É a minha função colocar as coisas em ordem. É a função do presbítero fazer isso. Como a igreja lida com eles? Submissão, obediência aos seus líderes. Eu preciso ensinar isso. Óbvio, eu não sou o dono de vocês. Se eu morrer, vem outro. Se eu morrer, vem outro. Não é costume dos batistas também colocar o filho, colocar o neto. Não tem. Não é assim que funciona na igreja batista. Eu preciso ensinar isso para que vocês encontrem um lugar seguro, com doutrinas seguras, com costumes seguros. A obediência aos pastores é bíblica. A sujeição aos pastores é bíblica. A gente que vela pela alma de vocês, a gente que cuida, o salário do pastor é bíblico. A tesoureira da igreja é testemunha aqui. Na época da pandemia, eu não sabia como ia ficar. Eu falei para ela, olha, congela, dá uma congelada aí. Ah, mas não, congela, não sei. Vai que não entre nenhum centavo. Congela.
Deus é minha testemunha. Se eu enriquecer, nem um centavo eu quero. Não seria às custas de vocês o meu enriquecimento. Vai que minha sogra fica rica. Porque não é por obrigação que eu faço. Não é por obrigação, como Pedro está dizendo. Eu entendo que o Espírito Santo me colocou para pastorear a igreja. E a gente faz de boa vontade, sabendo que eu prestarei contas. Prestarei contas. É uma nobre função. É uma nobre função. Não é fácil, mas é uma nobre função. Então, honre aqueles que forem pastores de vocês, presbíteros de vocês. Honre de verdade. Ore por eles. Estou fechando a minha Bíblia. A gente precisa de intercessões. Nós somos atacados pelo diabo. Nós enfrentamos opressões. Nós precisamos de intercessores, de pessoas que nos amem. Que nos amem. A igreja não pode olhar para o pastor e falar, olha o meu funcionário. Pastor não é funcionário da igreja, irmãos. Não é funcionário da igreja. Você não é meu patrão. Eu sou o líder de vocês, como diz a Bíblia. Porém, eu sei que o rebanho não é meu. Eu já disse para vocês nos últimos estudos como eu me comporto. Não deixo ninguém me desprezar como pastor, não deixarei nunca, não deixo aqui. E nunca me tornarei um dominador do rebanho. Ficarei entre isso aqui, ó. Nunca, se Deus quiser, pela graça do Senhor, nunca. E pela graça, né, ou pelo amor de vocês também. Pastor, está soberbo, hein? No amor eu venho dizer, por favor, não fica soberbo. O soberbo dá lugar ao diabo. Por favor, pastor. Por favor. Não fica soberbo. O cuidado também. Então, eu peço orações. Não é algo fácil. Nós sabemos que Spurgeon tinha 70 intercessores na igreja por ele. Façam isso. Orem pelo seu pastor. Orem pelo seu presbítero. Ore a Deus para Deus levantar mais trabalhadores, que é só para o bem da igreja. Você é membro da igreja, você tem que torcer para o bem da sua igreja. Se é para o bem, orar para o bem da igreja. Se é para o bem da igreja, vamos fazer. Se Deus falou que tem que ter presbítero na igreja, vamos lutar para ter. Tem que ter. Para encerrar, conheci uma igreja, se não me engano, o cara falou que ficou 3 anos sem pastor. Aí não tinha necessidade. Meu Deus, não tinha necessidade. Os irmãos se viravam aqui, é uma bênção. Não é saudável. Não era uma bênção, coisa nenhuma. É porque as pessoas não sabiam que era uma igreja de verdade. Não sabiam disso. Não era uma bênção. Tenho certeza que não era. Tem que torcer para isso. Tem que torcer pelo bem. Nós estamos juntos. Precisamos crescer. Precisamos do avanço do evangelho. Precisamos de presbíteros. Precisamos desses homens na igreja. Precisamos amá-los, submeter a eles, respeitar a eles. Ajudar eles financeiramente, que é um dos tópicos que eu vou falar. Nesses estudos de quartas, dízimo e oferta. Eu oferto e eu também dizimo, porque eu quero o bem da igreja, eu quero ver a igreja expandir. Não sei se eu estarei aqui daqui a 20 anos, com vocês, não sei. Faço planos? Faço. Meus planos, todos os planos envolvem vocês? Todos os planos envolvem vocês. Eu não sei daqui a 20 anos, 30 anos. Então a gente precisa amar a nossa igreja, colocar a igreja para sempre e ser bíblico. Ser bíblico. Tratar o pastor de forma bíblica e o pastor tratar a igreja de forma bíblica. Tá bom? Amém? Quarta-feira darei continuidade a esses estudos. Curve sua cabeça, vamos orar ao Senhor.